Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: que alegria. Fala mais forte, parece que você está triste. Fala: que alegria celebrar ao Senhor com você. Olha para quem está atrás, olha para quem está na frente, dá um toque nessa pessoa aí. Fala: como é bom estar aqui celebrando o Senhor. Presta atenção aqui comigo, olha para cá, vamos junto focar nesse momento. Eu tenho alguns minutos aí para a gente partilhar. Irmãos, só presta atenção. Nós estamos como igreja vivenciando essa realidade de conferências, e para nós tem sido muito bom, muito abençoador, sempre receber o pastor, uma pastora de fora. É lógico que todos que vêm ministrar aqui na igreja antes, eu peço e avalio a vida, a caminhada, a história, a família, para que nós possamos saber se aquela pessoa vive mesmo que prega, para que possamos vivenciar isso. Mas como tem sido precioso receber pessoas tão maravilhosas que Deus tem usado como um canal de bênção para abençoar as nossas vidas. E como pastor, a gente tem esse desafio. Uma coisa é o preletor que chega e ministra, outra coisa é o pastor. Presta atenção no cuidado de Deus. Quando nós falamos de pastoreio, nós falamos de um cuidado contínuo. O pastor, quando leva as suas ovelhas, ele não está só preocupado em dar aquele dia um pasto bom. Ele não está preocupado só em dar naquele dia uma água tranquila, para que aquela ovelha possa se saciar. O pastor está preocupado com todo o dia. O pastor está preocupado muito além disso, não só de um alimento, mas que aquela ovelha apresente uma vida saudável. Esse compromisso do pastor com a ovelha não é só um alimento, não é só uma mensagem, não é só uma palavra, não é só uma ida, mas quando nós olhamos para a história de Davi, e vemos que a característica de ser pastor de ovelha, não levou só o desfrutar do ambiente com as ovelhas, ao redor ali dos campos, não só desfrutar do ambiente com as ovelhas, ali na caverna, à noite, não é só desfrutar desse ambiente no meio do rebanho, mas é nesse ambiente de pastoreio, que Davi experimentou lutar contra o urso, e lutar contra quem? Contra leão. É nesse ambiente que ele precisou ser ousado para defender as ovelhas. E essa realidade de pastoreio sempre me leva, e aí é pessoal, a essa disposição de buscar a Deus e dizer: Senhor, qual é a direção do Senhor? Não para que a tua igreja viva mais uma mensagem, não para que a tua igreja venha para mais um culto, só para ouvir alguma coisa, mas para que haja esse crescimento saudável. Saímos de uma realidade onde falamos sobre o fruto do Espírito e sobre como viver essa restauração, restaurados para a glória do nome de Jesus, essa restauração que acontece por meio do Senhor. E vamos para esse ambiente na semana que vem, que estaremos falando sobre fé. Esse homens fortalecidos em fé, homens fortes em fé, é a realidade de uma fé que produz um fruto. A realidade de alguém que, por ser restaurado em Cristo, pode manifestar uma fé em suas ações, em seu proceder, em sua caminhada, em seu histórico de vida. E esse é o maior desejo nosso como pastor, para que de cada vez que você desfrute desse encontro com a palavra de Deus, isso gere em você não um conforto, mas um confronto, para que haja uma mudança, e essa mudança seja evidente dentro da sua casa, seja evidente no seu casamento, seja evidente no relacionamento com os seus vizinhos, seja evidente no relacionamento de pai para com filho, de filho para com pai, nesse relacionamento que vai impactar as suas ações lá no trabalho, na faculdade, aonde você passar. Essa restauração que Deus está fazendo, essa transformação que Deus está realizando, possa ser evidente na sua caminhada de fé. Por isso eu quero falar com você hoje sobre esse tema, a fé que se movimenta. Essa fé que precisa se movimentar, essa realidade que eu apresento dia a dia, aonde eu vou, essa testificação.
de um Deus que é presente, do Deus que é maravilhoso, do Deus que cura hoje, transforma hoje, liberta hoje, restaura hoje, me transforma em um vaso novo a cada dia, ou me molda, me confronta, me chama para perto. Essa realidade do cuidado de Deus. Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão sem esperanças? Quantas pessoas estão vivendo na sua vida incertezas, dúvidas, desafios, dificuldades e não sabem que direção tomar? O desejo, irmãos, é que nós possamos nos apropriar dessa unidade, dessa paternidade do Senhor e viver o que Ele tem para a minha e para a sua vida. É como perceber ou prestar atenção em uma criança. Uma criança aí de 5, 6 anos, no máximo 7 anos, que tem o desejo de ir aí para um parque de diversão com suas famílias, com a sua família. Ele vai e fala com o pai e diz assim: pai, eu queria muito ir lá naquele parque, eu queria muito viver aquele momento, eu queria muito ver aqueles brinquedos, eu queria muito estar ali naquele lugar. E o pai chega para essa criança e fala: não, filho, na sexta-feira, às 7h30 da noite nós vamos. E na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, o pai vai viver aquela realidade a todo tempo daquela criança, dizendo: é amanhã, é depois da manhã, será que é agora? E na sexta-feira, 19 horas, já está comprado o ingresso, nós vamos para aquele parque. Mas quando é 5 da manhã da sexta, o filho ou a filha já está pronto, dizendo: e aí, pai, que hora que a gente vai? Essa ansiedade boa, do desejo de poder vivenciar isso. Mas às 19 horas chega, e eles vão para aquele parque, eles vão para aquele lugar, e eles começam a ver aquelas cores, aquelas iluminações, é brinquedo, são pessoas, é algodão doce, é tanta coisa ao redor. Aquela criança, ela está impactada com toda aquela realidade, e de repente os pais estão também. No meio de tanto brilho, de tanta luz, de tanta gente, de tantas coisas para ser feitas, aquela criança se perde. As luzes agora não têm mais significado. O algodão doce não tem mais gosto. Nada que está ao seu redor pode agora tomar o foco, o alvo do coração daqueles pais. Toda aquela alegria, aquele vislumbre, dão lugar a um desespero, dão lugar a uma angústia. Mas se os corações dos pais, se a alma daqueles pais é tomada dessa angústia, desse desespero, e eles estão procurando aquela criança por todos os lados, imagine como está o coração da criança. Perdida, sozinha, desesperada, o coração angustiado, aquela realidade de choro toma conta dela. Há um desespero palpável no seu coração, até que uma mão toca em seus ombros, ainda com o rosto cheio de lágrimas e aquele desespero na sua alma. Quando ela vira o rosto para ver, é o pai. Aquela pessoa, aquela criança abraça, e de uma maneira mágica, toda angústia, toda tristeza, todo desespero, com aquele abraço é retirado do coração. E aquele pai e aquela menina compreendem que aquele ambiente é legal, que as luzes são legais, que os brinquedos são muito legais, que a comida daquele ambiente é muito boa, mas que eles não podem se apartar um do outro. Que o estar junto é o que faz a diferença para desfrutar de qualquer outra coisa. Que no momento do desespero tudo ainda estava lá, mas não tinha razão, não tinha propósito, mas juntos tinha muita alegria para ser vivenciada, tinha muita celebração. Esse sou eu e você. Às vezes, diante das lutas, das dificuldades, das aflições da vida, nós nos sentimos perdidos, sozinhos, entristecidos. Às vezes ali no quarto, ou no carro, ou em algum lugar, choramos, colocando aquela aflição. Às vezes estamos
entristecidos com tantas situações que temos vivenciado, com tantas lutas e às vezes batalhas, mas de repente nós sentimos a mão do Senhor sobre as nossas vidas, e aí dizemos: Senhor, muito obrigado. Muitas das vezes, diante de uma aflição, de uma luta, algo acontece, alguém chega, alguma realidade acontece, e você fala assim: só pode ser Deus. Sabe qual que é a situação, irmãos? Isso é uma percepção nossa, mas a realidade é que o Pai nunca se afastou de nós. Somos nós que muitas das vezes vivemos só uma realidade intelectual, mas Deus nos chama a uma realidade relacional. E vivemos nessa sociedade hoje uma realidade totalmente intelectual com a palavra. Eu conheço, eu entendo, eu sei os versículos de cor, mas isso não se torna real na minha vida. Quantas pessoas vêm culto, saem culto, vão para outros cultos, vão para as conferências, mas a sua vida não toma um rumo, uma atitude, um posicionamento de mudança, de alinhamento. Essa realidade é isso que Deus quer nos trazer. Nós precisamos viver a restauração completa, que leva a essa fé em movimento. Aonde eu vou, eu estou ministrando. Aonde eu vou, eu sou um canal da bênção de Deus. Aonde eu vou, as pessoas podem identificar a minha fé. Por quê? Porque elas não estão simplesmente aqui no meu cognitivo, não estão somente na minha mente, mas elas estão tão palpável no meu coração, que elas saem no meu falar, no meu proceder e no meu agir. Eu quero glorificar a Deus e bendizer a Deus, e as pessoas que se relacionam comigo estão vendo as mudanças e as transformações e dizendo: só pode ter sido Deus. Essa é a realidade do cuidado de Deus. Então, como pastores, ou como pastor da igreja, eu tenho esse desejo no coração. A alegria maior é ver o mover de Deus na sua vida. E como isso é essencial. Paulo, quando fala aos Colossenses, ele vai dizer: eu não preciso escrever cartas falando sobre vocês e sobre a fé de vocês, porque vocês têm sido cartas vivas por onde vocês estão passando. Ele está dizendo: as atitudes de vocês já estão expressando quem vocês adoram, quem é Senhor sobre a sua vida. E muitas das vezes Deus tem que abrir a nossa percepção, a nossa visão, o nosso entendimento, para viver essas mudanças. E eu estou falando de viver na prática, nas atitudes diárias, essa mudança de amor, de graça, de misericórdia, de perdão. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 22. Quero conseguir olhar com você a ótica de Jesus, a ótica dos discípulos, mas todo o amor e cuidado desse Deus poderoso, dessa fé que se movimenta em Cristo, nos abençoa, nos acolhe, nos muda e nos transforma para a glória do nome do Senhor. Lucas capítulo de número 22, quem encontrou diga amém. Versículo 7, olha para o lado direito e esquerdo, vê se tem alguém sem Bíblia, ajuda essa pessoa que está perto de você. Lucas capítulo 22, versículo de número 7 em diante. Eu sou 4 vezes mais abençoado, sabia, irmãos? Que na semana eu fiquei, são 4 dias preparando essa mensagem, né? Falando com Deus sobre esse texto, sobre o que a gente ia ministrar aqui hoje. E nesses 4 dias, assim, Deus foi me revelando um pouquinho de cada coisa, né? E ontem à noite, né, Deus me deu uma direção, uma dinâmica, e eu chamei a pastora Tati lá na cozinha e falando com ela, né? E como é bom a gente experimentar isso em Deus, né? E aí agora de manhã eu preguei essa mensagem aqui. Então eu já fui abençoado na semana, eu sou abençoado agora de manhã, e agora à noite eu prego de novo, né? E como é bom a gente ver o cuidado de Deus, como Deus faz de manhã de um jeito, como Deus faz à noite de um jeito, né? Esse Deus que cuida de nós os detalhes. E é esse Deus que está se apresentando aqui. Olha o que ele diz aqui em Lucas 22, versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7.
Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde queres que o preparemos? Perguntaram. Versículo 10. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Esse daqui já é um ponto muito importante, porque quem carregava as águas, quem cuidava desses serviços eram as mulheres. Então já era algo incomum ter um homem carregando água. Então Jesus está dizendo: ó, olha para esse cara e segue ele, porque ele vai te mostrar o lugar. Versículo de número 11. Diga ao dono da casa: o mestre pergunta onde é o salão de hóspede, do qual comeremos a Páscoa com os meus discípulos. Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse: desejei comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: peguem o cálice e partilhem uns com os outros. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Versículo 20, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramada em favor de vocês. Olha para mim, mantenha sua Bíblia aberta. Quando nós estamos lendo esse texto, nós estamos percebendo um momento normal em toda a vida do judeu. Todos os anos, eles tinham uma festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, que significa passagem, mostrava ou apresentava qual festa, qual celebração, qual memorial? A saída do povo do Egito. Esse momento que o anjo da morte vem, mas as famílias que estavam ali reunidas, que colocaram o sangue do cordeiro sobre a porta, o anjo da morte passou por cima, e não era só uma realidade de comer, mas era uma realidade de compartilhar. As famílias se reuniam e a Bíblia diz o que? Lá em Êxodo, que eles, em Deuteronômio, o que eles tinham que fazer? Eles sentavam e os pais contavam para os filhos, e os filhos contavam aos seus filhos, e havia essa comunhão familiar, falando do cordeiro que precisava ser morto, e da libertação que o Senhor fez para com o povo. Para os discípulos, essa é uma realidade normal. Para todos os discípulos, este é um momento comum. Todos os anos se reuniam para essa celebração, todos os anos se reuniam para esse momento. Então quando Jesus chama, quando Jesus os convoca, eles estão cientes que essa é mais uma vez uma festa. Não é a primeira vez que Jesus faz isso. Eles já estão andando com Jesus há 3 anos, então normalmente 2 vezes eles já se reuniram para a festa da Páscoa. Não há nenhuma preocupação, eles estão focados na identidade dessa festa. Eles preparam tudo, mas eles chegam para esse momento, uma frase diferente Jesus está dizendo. Quando nós olhamos para esse texto, o versículo 15 diz: e disse Jesus: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus está dizendo para eles: olha, essa Páscoa será diferente. Essa Páscoa é diferente. Ele está dizendo: eu desejei, eu ansiei, eu tive vontade demais de vivenciar essa realidade, ou essa Páscoa. Eu tive esse desejo muito grande, como eu desejei esse momento. E esse desejo, essa frase de Jesus, ela é tão importante, porque ela demonstra o que? Graça, misericórdia. Há um Deus que acolhe, que liberta, que transforma. Há um Deus que conhece o profundo da nossa alma e das nossas ações. Porque se pararmos um pouquinho para analisar para quem Jesus está falando isso, quem são as pessoas que estão presentes ali, quem são as pessoas que Jesus está dizendo: ei, como eu queria estar com vocês,
Como eu desejei isso. Gente, essa Páscoa ela é especial demais. Jesus está dizendo, como eu desejei estar nesta. Essa realidade dele olhar para os seus discípulos e dizer, como é bom estar aqui com você. Mas quando eu olho para esse Pedro, um homem impulsivo, um homem que tem seus erros, que vai negar a Jesus, um homem altamente ali, com esse impulso de fazer as coisas, de ser rápido em algumas coisas, mas errando, falhando, acertando. Quando eu olho para esse homem, eu olho para um Jesus que o ama tanto, que sabe das suas falhas, que sabe das suas limitações, que sabe das suas dificuldades, que sabe que ele mais tarde o negaria, mas ele olha para esse Pedro com amor e misericórdia, e está dizendo para ele, como eu queria estar aqui com você. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele está ali com João e Tiago, ele está olhando para esses homens, e ele está dizendo, como é bom estar aqui com você. Dois homens ambiciosos, um queria estar à direita, outro queria estar à esquerda. Eles pensavam que o mais importante era a posição, era o cargo, era onde eles estariam. E Jesus está olhando para eles dizendo, ei, como é bom estar aqui com vocês, conhecendo o íntimo da alma. Jesus olhando para Tomé, um homem marcado pela dúvida. Jesus vai morrer, vai ressuscitar. Esse Tomé vai dizer, se eu não ver as mãos, ali os furos das mãos, se eu não ver as marcas, eu não acredito. Jesus vai olhar para esse homem com dúvidas, com incertezas. Jesus conhecendo o mais profundo da alma dele, conhecendo quem ele era, sabendo das suas dores, sabendo das suas dificuldades, sabendo também das suas limitações. Jesus vai olhar para Tomé e vai dizer, eu desejei estar com você. Olha que lindo isso, gente. Conhecendo o mais profundo de cada um. Presta atenção comigo, Jesus olhar para Judas, sabendo que ele o trairia, dizendo, como eu desejei estar com você nesse dia. É precioso, é lindo ver a visão de Jesus sobre cada um, porque a visão de Jesus sobre nós não é só sobre esse momento, não é só sobre as nossas dores, não é só sobre as nossas dificuldades, não é só sobre as nossas incertezas, não é só sobre os desafios que nutrem muitas das vezes a nossa mente, o nosso coração, mas Jesus olha para mim e para você nesse processo de restauração, de transformação. Quando Jesus olha para Pedro, não vê só as suas imperfeições, mas ele está dizendo, como eu vou usá-lo com poder e graça. Ele vai pregar e 3.000 almas vão se converter, depois ele vai pregar e 5.000 almas vão se converter. Esse homem será uma grande autoridade para a glória do Senhor. Obrigado, Saul. Quando ele olha para Tomé, ele está dizendo, não importa se nesse momento vivencie no seu coração uma realidade de dúvida, mas eu sou a certeza, eu sou a verdade, eu sou a convicção, e as experiências que você estiver comigo, você vai te tornar um homem de fé, que se movimenta em fé, essa realidade de transformação. Olha para João, olha para Tiago e vai dizer, nesse momento vocês pensam que o cargo é fundamental, mas vocês vão entender que servir é o princípio básico do reino. Esse Jesus que olha para nós e sabe o quanto nós podemos ser transformados, restaurados. Ele não olha só para o projeto agora, mas ele olha para o projeto que ele desenhou, e ele diz, como é maravilhoso, como eu sei que ele vai vivenciar, e ela vai vivenciar grandes experiências, como é bom viver esse processo de transformação. Não é uma realidade de uma mudança completa agora, mas é uma mudança que acontece dia a dia, dia a dia, é uma santificação progressiva, até o dia que ele vier para nos transformar de uma forma completa. É Jesus dizendo e olhando para Judas e dizendo, eu não desisti de você, mesmo que você desista de mim. É a realidade de se colocar nessa posição. E às vezes eu e você como discípulo, quantas das vezes nós nos sentimos indignos diante da presença de Deus? Quantas vezes nós só olhamos para o espelho e percebemos as nossas falhas, as nossas imperfeições?
E ao invés de nos apegarmos mais a Deus, às vezes queremos nos afastar do Senhor. Mas esse Deus, é Ele que tem poder para restaurar, para transformar. É Ele que tem poder para mudar a sua realidade. É Ele que tem poder. Mas às vezes os nossos olhos estão voltados, parecidos com os dos discípulos. Nós estamos vendo simplesmente as fragilidades, as dificuldades, as lutas e as aflições ao nosso redor, as nossas falhas. E não é só quando olhamos para o espelho, quando olhamos para todo lado, nós vemos pessoas falhas. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê simplesmente a realidade atual, Ele vê todo o processo que eu e você vivenciaremos até essa realidade de transformação completa para a glória de Deus. Ele olha para o caos, Ele chega num lugar chamado Gadara, Ele vê ali uma pessoa presa em correntes, uma pessoa que vivia nos sepulcros, uma pessoa cheia de demônios, que para todo mundo era alguém que eles queriam longe. Jesus está vendo um missionário, Jesus está vendo alguém que ia impactar Decápolis, 10 cidades, Jesus está vendo alguém que ia impactar a sua casa. Jesus está vendo diferente, Ele não está vendo a realidade só atual, mas Ele sabe que é poderoso para mudar a história daquela pessoa. Então Ele se aproxima não porque tem uma pessoa perfeita, Ele se aproxima porque tem alguém precisando do toque de Deus, para experimentar uma transformação genuína e uma nova realidade de vida, que só Ele pode fazer. Essa é a realidade de ser usado na mão de Deus. Não, o Tiago não pode fazer isso, não, o Marcelo não tem condição, não, peraí, não dá para ser a Soraya, não dá para ser ela, não pode ser Rivelli, só pode ter sido a mão de Deus sobre a vida deles. Essa realidade do poder e do mover de Deus, essa realidade de abrir o coração, olhar nos olhos dos discípulos e dizer: eu desejei muito comer com vocês esta Páscoa. Essa Páscoa ela é diferente. E aí Jesus ele vai trazer essa realidade. Recebendo o cálice, versículo 17, ele deu graça. Peguem o cálice e partilhem um com o outro. E ele começa dizendo: pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ele está dizendo: ei, eu não vou ter outra Páscoa com vocês, até que algo sobrenatural aconteça, até que o reino de Deus seja evidente neste lugar. Ele está dizendo: ei, eu não vou viver com vocês esse momento aqui de novo. A próxima Páscoa será diferente, a próxima celebração será diferente. Jesus está dizendo o que, irmãos? Jesus está dizendo em outras linhas: não se preocupe com o cordeiro, porque vocês estão tão preocupados com o cordeiro que vocês vão comer. Se preocupe em entender que eu sou o cordeiro. Não vai ser mais necessário se preocupar com o sangue, porque o sangue será derramado. Preste atenção que a essência, Deus está mudando a essência. Há uma transformação, há uma mudança, há uma restauração, mas não só no entendimento, na prática daqueles homens. São homens que vão derramar a sua vida, são homens que vão entregar a sua vida, são homens que vão viver uma nova realidade de vida. Por quê? Por intermédio da transformação que o Senhor pode fazer. Queria convidar aqui o pastor Luciano, a sua esposa, o irmão Daltinho, a sua esposa também, irmã Nilene, vem para cá, aqui para frente. Cada um deles traz uma cadeira, só uma cadeira por casal, por favor. Enquanto eles chegam, você continua olhando para mim. Jesus podia surpreender os seus discípulos, aqui em cima, pode vir. Jesus podia surpreender os seus discípulos de qualquer jeito. Jesus podia só falar, Jesus podia só dizer, mas Jesus faz questão de cumprimentar ou de recebê-los de uma maneira totalmente diferente. Pastor, senta aqui. Esposa, senta aqui. Jesus trabalha no processo dos detalhes. O detalhe do cuidado, o detalhe da recepção, o detalhe do zelo. O que Jesus está fazendo é passar uma mensagem. E essa mensagem precisa ser feita com exatidão. Eles precisam compreender a importância do que está sendo vivenciado ali naquele lugar.
E eles estão entendendo isso, presta atenção. Quando as pessoas saíam de casa, elas tomavam banho. Elas iam para a casa de alguém, elas chegavam na casa da pessoa, na porta da casa dessa pessoa, tinha ali um escravo, ou tinha alguém com uma bacia, para que essas pessoas lavassem os pés. Mas quando os discípulos vão chegando nessa reunião, quem está à porta? Jesus. Quem está com uma bacia? Jesus. Presta atenção na cultura. Se você chegasse em qualquer casa, se você chegasse em qualquer lar, você seria recebido para lavar os pés. Por quê? Você já tomou banho. Você andou por ruas que não eram asfaltadas, ruas de terra. Então o que você estava sujo? Seus pés. Mas quando alguém especial ia na sua casa, o anfitrião dispensava o serviçal, e o anfitrião lavava os pés. Jesus está à porta para receber os discípulos, para essa ceia que ele vai dizer: como eu desejei ter esse tempo com vocês. Jesus não está só anunciando isso, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele vai gerar um impacto tão grande que o evangelho de João, Pedro vai dizer: Senhor, não faça isso, Senhor, não me lave os pés. E ele está dizendo: se eu te lavar os pés, você não tem comunhão comigo. Pedro está dizendo: não, então lave o corpo todo. Jesus disse: quem já tomou banho não precisa lavar o corpo inteiro. Deixa que eu faço agora, o que eu faço agora você não entende, mas depois você compreenderá. Depois que termina de lavar os pés, secar os pés, Jesus vai dizer para os seus discípulos: vocês me chamam mestre, e eu sou. Vocês me chamam Senhor, e eu sou. E eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. Vão e façam as mesmas coisas. Jesus não está falando de uma cerimônia. Jesus está falando dessa restauração em Cristo, que gera uma transformação em nossas ações. E eu, como pastor, eu quero que você entenda isso. Então por isso eu vou usar tudo o que eu tiver como necessário para vivenciar isso. Por isso, Daltinho, vou utilizar vocês. De manhã foi outros casais. Pastor, pense em quantas qualidades essa mulher tem. Diante de 3 milhões de habitantes nessa fortaleza, tantas mulheres para você escolher, Daltinho. Por que você escolheu a Nilene? Não precisa falar. Mas olha para ela, no olho. Tira esse tempo para ela. Pega na mão dela. Pega na mão dela. Pastor, não precisa falar, só pensa. Quantas coisas boas você vê nessa mulher. Quanto ela é especial. Pensa, Daltinho. Quantas coisas boas você vê nessa mulher. Quanto ela é especial. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa também, pastor. Quantas raivas essa mulher te faz passar. Quantas coisas ela precisa mudar. Quantas atitudes você não concorda com ela. Como é desafiador a caminhada junto. Pensa em quantas coisas você queria que ela mudasse. Pensa quantas coisas que você queria que ela mudasse. Como que ela queria mudar. Pensa nisso. Pensa você. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele não disse para Pedro: primeiro mude a sua atitude para depois eu faço o que eu preciso fazer. Ele não disse para Tomé: primeiro mude a sua atitude para depois você merecer o que eu tenho para fazer na sua vida. Jesus está nos ensinando o princípio básico da graça. Consciente de quão maravilhoso é a Nilene, mas o quão desafiador é a caminhada dele. Quantas coisas ele acha que ela deve mudar. Ele deseja viver o que Deus o chama para viver. A Bíblia vai dizer que Daltinho precisa dar a sua vida, se necessário, por ela. A Bíblia vai dizer que o amor que está no coração dele precisa ser tão impactante que gera o encontro com Jesus, do amor de Jesus para com a igreja, que entregou a si mesmo por ela. Essa realidade, pastor Luciano, que desafios, dificuldades e lutas vêm, mas Deus está dizendo: é necessário, se preciso for, entregar a sua vida. O mundo vai dizer: melhor o
divórcio, o mundo vai dizer cada um para o seu lado, mas a palavra de Deus vai estar latente no seu coração, dizendo: não, Deus me chamou para a reconciliação, Deus me chamou para a unidade, Deus me chamou para o perdão, Deus me chamou para essa aliança. Essa realidade de olhar para ela e dizer: ela tem imperfeições, mas olhar para você e dizer: eu também sou cheio de imperfeições, mas o amor de Deus me alcançou e tem me moldado a cada dia. Deus não pegou um perfeito, Deus pegou o imperfeito, e a misericórdia que é derramada sobre mim precisa ecoar a partir de mim. E se essa misericórdia, se essa graça, se essa paz, se esse amor não ecoa a partir do meu lar, que reino é esse? Que unidade é essa? Por isso que Jesus não chama a multidão, pastor Luciano. Por isso que Jesus não chama a multidão da Altinho. Ele começa pelos seus discípulos. Ele começa com quem comia com ele, andava com ele, dormia perto dele. Ele começa com aqueles que ele conhecia a casa, que ele conhecia a família. Ele vai lavar do pé do Pedro, que ele conhecia a sua casa, conhecia a sua sogra, conhecia a sua família. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Qual a nossa disposição em fazer a diferença onde Deus nos plantou? O mundo vai querer que o orgulho tome conta do seu coração, pastor. O mundo vai querer que a soberba tome conta do seu coração, Daltinho. Virão coisas na sua alma e no seu pensamento, pastor, dizendo: hoje eu vou falar com ela, hoje eu vou resolver, hoje ela vai ver. Mas as primeiras palavras não sairão com ela. As primeiras palavras serão resultado de joelhos dobrados, dizendo: me ajuda, Senhor, a falar sem ferir, a falar sem gerar mágoa, a falar para a construção e crescimento, porque tudo aquilo que o Senhor está realizando na vida dela, também gera impacto na minha vida, porque nós somos uma só carne, no propósito que Deus estabeleceu para nós. Essa realidade de dizer: mas hoje a Nilene, quando chegar, eu preciso alinhar isso com ela. E antes de falar com ela, é o tempo de Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala: Senhor, como falar, como auxiliar, como ajudar. Na caminhada vocês terão sempre a escolha, ou de apontar o dedo, como Jesus nos orienta em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Mas em uma sociedade que aponta os erros, que consegue perceber as falhas, que consegue perceber os detalhes, que consegue ver o erro em todo mundo, mas não consegue olhar para o espelho e ver as suas falhas. Essa realidade de olhar para ela e dizer: como eu preciso dela. Olhar para ela e dizer: como eu preciso dela. E eu queria que vocês agora, os homens, as mulheres, não vão ajudar. Lavar os pés delas. Elas não merecem. Elas não merecem. Não é por merecimento. Não espere nada que elas vão fazer para vocês. Eu vou lavar o pé dela, mas hoje à noite ela vai ter que lavar o meu. Eu vou dar um carinho nela, mas amanhã ela vai ter que fazer uma massagem em mim. Não, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer, porque eu preciso expressar o amor de Deus que está no meu coração pela vida dela. As expectativas que nós geramos geram frustrações que nós construímos. Pode lavar, pode secar. Quantos casamentos estão vivendo uma realidade de tristeza porque não há humildade? Quantas famílias estão vivendo essa realidade? Quantos pais e filhos precisam viver essa transformação? Quantas famílias precisam se reunir em uma sala e um filho precisa pegar uma vasilha e dizer: pai, isso é precioso para mim e eu quero te honrar, eu quero entender que o Senhor tem se doado pela minha vida, eu tenho falhado, eu tenho errado e eu quero viver esse conserto. Quantas pessoas movidas pelo orgulho, pela soberba, pela prepotência, e Jesus está dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o mestre de vocês, mas eu estou dizendo: sejam bem-vindos no meu reino. Jesus não está dizendo: sejam bem-vindos àquela casa, porque como nós lemos o texto, a casa era impressionante. Jesus está dizendo sobre o reino dele. Por isso ele está dizendo: só virei a participar da ceia de novo quando o meu reino estiver estabelecido. Ele está dizendo: ei, você que é imperfeito, você é bem-vindo no meu reino. Mas essa entrar
não para permanecer na mesma realidade, semana a semana, domingo a domingo, dia a dia, e não há mudança, não há transformação. Não, é um coração aberto para ser transformado, lapidado pelo Espírito Santo. Essa realidade de transformação, limpa muito bem aí, entre os dedos também, coloca a sandália, não é para ajudar não, Nilene. Se você quiser tirar a cadeira, ajoelhar, não tem problema. Quando a gente vai fazer humilhar, irmão, não está com problema mais não. Como é que é a minha realidade de viver isso? Quais são as feridas que você carrega na sua alma? Você tem carregado? E que precisam de uma atitude de humildade, de transformação e de novidade de vida. O problema muitas das vezes está na nossa percepção. Eu não chamei esses casais porque eles estão passando por alguma coisa, eu não sei de nada que eles estão passando. Como hoje de manhã a mesma coisa, eu orei aqui no culto e falei, Senhor, quem eu vou chamar? E Deus colocou no meu coração eles. E se foi bênção para eles, glória seja dada a Deus. Mas é o meu intuito como pastor, de você aprender, de você entender. Então eu vou pregar, eu vou citar a palavra. Eu quero te levar a conhecer o processo histórico, mas eu quero te levar a entender que tudo entendendo é para ser algo efetivo na nossa vida. É ser algo efetivo na nossa casa. É ser algo prático na nossa existência. Não é só falar sobre amor, não é só falar sobre perdão, mas é viver essa realidade de confronto, aonde o orgulho é deixado de lado, aonde a soberba é deixado de lado, e o reino de Deus é estabelecido. Quem quer gerar divisão, confusão e contenda na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, é Satanás. E você não é um agente de Satanás, você é um agente do reino de Deus. E ser agente do reino de Deus é confrontar isso. E esse confronto não começa apontando os dedos para os outros. Esse confronto começa apontando o dedo para mim, dizendo, Tiago, eu preciso trabalhar esse orgulho. Tiago, eu preciso ter sabedoria no que falo. Tiago, eu preciso. A realidade do salmista é dizer, ei alma, por que está batida, ó minha alma? Por que está assim? Espera em Deus. Confia em Deus. É olhar para mim e dizer, peraí, será que a minha caminhada tem refletido essa fé em Cristo Jesus? Essa restauração que Deus está realizando? Quais são as mudanças que eu necessito viver? Quantas atitudes egoístas eu posso estar vivendo, ou eu posso estar vivendo, que está ferindo o outro? E não é só no relacionamento conjugal, é em todo tipo de relacionamento. Quais são as coisas que eu não negocio, que estão afetando a minha casa, a minha família, o meu trabalho, e não estão trazendo glória para o nome de Jesus? É necessário uma fé que se movimenta, manifestando a glória, a graça e o poder de Deus. Você pode dar uma salva de palmas a esses casais? Obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe. Que Deus abençoe o casamento de vocês, a vida de vocês, a história de vocês. Presta atenção nisso. Enquanto todos ali viam homens comuns. Pode deixar aí, não tem problema não. Quando todos ali viam homens comuns, Jesus não via homens comuns. Jesus via homens que iam impactar as nações. Jesus via homens que iam impactar o mundo. Jesus via homens que iam transformar a realidade. Irmãos, olha para quem está do seu lado, toca e fala assim, o que você tem feito? Fala com força, fala o que você tem feito para manifestar o amor e a misericórdia que você tem recebido de Jesus. O que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa postura? Deus quer trabalhar na nossa visão, Deus quer trabalhar na nossa percepção, Deus quer trabalhar na nossa história, trazendo um amor que vence dores, que vence as falhas. Jesus conhecia a limitação de cada um daqueles homens. Jesus conhecia quem eram os seus discípulos. Jesus sabia cada um deles. Jesus tinha um propósito para a vida deles, e não só para aqueles que estão ali. Olha para aquela mulher adúltera em João capítulo de número 8.
sentia envergonhada, sentia sem valor. Jesus muda a história daquela mulher, dá um propósito, uma direção de vida, e ela vai viver uma nova realidade. Olha para Zaqueu, aquele homem de Lucas capítulo de número 19, rico e abastado, mas ninguém queria estar com ele, ninguém queria entrar na sua casa, todo mundo o tinha como um ladrão. Mas Jesus fala para ele: hoje me convém estar na sua casa. Jesus entra na casa dele e não fala mais nada. E depois que Jesus entra lá, aquele homem muda a história. Ele vai dizer: ah, se alguém eu traí, se alguém eu fiz algo errado, 4 vezes mais eu vou devolver. E também vou vender, ou vou entregar aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu não está fazendo uma clareza, ou não está tendo um entendimento claro agora. Ah, eu preciso investir em ação social. Não, Zaqueu não está dizendo: ah, agora eu preciso entender que o meu dinheiro precisa ser para cuidar dos pobres. Não é isso. Quando Jesus entra na vida dele, ele começa a entender que Jesus precisa ser o centro da sua vida, e que naquele momento o dinheiro estava sendo o centro da sua vida, que naquele momento o recurso financeiro estava sendo o centro da sua vida. E ele está dizendo: a partir de hoje quem governa a minha vida é o Senhor, a partir de hoje quem direciona a minha vida é o Senhor, a partir de hoje a minha alegria flui do Senhor, a partir de hoje a minha paz provém do Senhor. O Senhor esteve na minha casa, e o encontro com Jesus trouxe transformação e uma movimentação de uma fé que se posiciona. Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer: hoje veio salvação sobre essa casa. Arrependimento, quebrantamento, transformação, mudança de mente, mudança de percepção. É isso que Deus quer fazer conosco. Olha a mulher samaritana, o encontro com Jesus muda toda a sua realidade. Paralítico no tanque de Betesda, 38 anos. 38 anos. Irmão, eu tenho 40. Esse homem tinha 38 anos de enfermidade. A realidade dele já não era mais só física, era emocional, era psicológica. Jesus chega para ele e fala assim: quer ser curado? Irmão, você com 38 anos de enfermidade, alguém chegar para você e falar: quer ser curado? Você fala o quê? Agora. O que esse homem fala? Não tem como. Toda vez que o anjo desce e mexe a água, ninguém me coloca lá. Esse homem não está falando mais da sua paralisia, ele está falando da sua solidão. Ele está falando que ninguém está junto dele. Ele está falando que nem sonha com ele. Ele está falando que ele é alguém solitário. Ele está falando que ele vê a conquista de todo mundo, mas a dele ele não vê. É um homem que diz assim: eu já estou tranquilo nisso aqui. Eu já estou acostumado a ver os outros celebrarem e eu não celebro. Jesus podia falar, porque a Bíblia diz que tinha uma multidão de enfermos, mas Jesus veio falar só com ele. Jesus disse para ele: ei, você quer ser curado? E ele diz: não tem nem como. Não tem quem me coloque no tanque, não tem quem me leve, não tem quem me ajude. Às vezes sou eu e você. Toca em quem está do seu lado e fala assim: para de chorar, começa a orar, começa a clamar, começa a adorar, sai desse ambiente. Às vezes queremos viver nesse ambiente, irmãos, de coitadinho, ai tadinho, ai não foi, ai meu Deus, ai não, eu não sou coitadinho, eu sou filho de um Deus todo-poderoso, Ele cuida de mim em cada detalhe, mesmo que as tempestades venham, mesmo que as lutas se apresentem, mesmo que batalhas cheguem, eu confio no Deus todo-poderoso, Ele está seguro, Ele é a segurança da minha vida. Será que é isso que a gente percebe? Ou será que a gente coloca nessa dimensão de coitado? Jesus não olha para nenhum deles e vê coitado. Jesus olha e vê sim a vergonha, vê a rejeição, vê o desespero. Mas ele se coloca como canal da bênção para a transformação, para a mudança, para a novidade de vida. Porque Deus vê também neles o potencial de cada um, e não só as suas falhas e as suas limitações. Quantas vezes Jesus encontrou pessoas difíceis e os amou, os perdoou e os transformou? Segura aqui para mim, pastora Tati. Quem gosta de pão? Pode falar, irmão, não tem problema. Quem gosta de pão? Já pensou um pão fresquinho para você comer? Meu Deus do céu, é bom pão, né? Missionário daí, então que gosta de um pão que eu não cama, né? Quem gosta de pão de novo? Levanta a mão aqui. Rivelli, você prefere esse pão, que acabou de ser tirado do saquinho?
Ou esse pão amassado e pisado? Qual desse pão que você prefere? Esse? Quem gosta de uva? Sem caroço? Doce? Quem gosta? Oh, como é que é o nome da esposa do pastor? Patrícia, você gosta de uva? Você escolhe essa ou essa? Hã? Essa? Então tá bom. Não quero não. Quem gosta de suco de uva? Eita, quem gosta de suco de uva? Você gosta, José? Você quer essa caneca ou essa caneca? Qual das duas canecas você quer? Essa caneca? Não, só jogaram. Esse é o nosso problema. Olha para quem está do seu lado e fala assim: esse é o seu problema. Enquanto todos nós escolhemos o que era perfeito, Ele escolheu o que era imperfeito. Enquanto todos nós escolhemos aquele que não era amassado, aquele que não era quebrado, aquele que não era pisado, Jesus escolheu eu e você que éramos amassados, pisados, quebrados. Enquanto a gente escolhe sempre o que é perfeito, Jesus escolhe sempre aquilo que é imperfeito, porque Ele sabe que Ele tem poder para restaurar. Por isso que Ele sempre precisa trabalhar na nossa visão e na nossa percepção. Por isso que a gente vai se relacionar com pessoas, a gente quer ver, a gente quer avaliar, a gente quer analisar quem são, aonde é. Mas quando Deus te chama para amar pessoas, Ele fala de amar pessoas. Não importa se elas são falhas, não importa se elas têm lutas, mas é ser um canal da bênção de Deus para ver essas vidas sendo restauradas no poder e na graça de Deus. Fala desse Deus poderoso que quer usar você, a sua casa e a sua família como instrumento para transformação de vida. E esse processo fala pela transformação da visão. Pastor, mas quando eu olho para aquela pessoa eu não vejo restauração. Não vê pela sua força, não vê pelo seu intelecto, não vê pela possibilidade que você tem, mas pelo poder e a graça do Deus Todo-Poderoso é possível essa restauração. Se o Senhor escolhesse a nós como nós escolhemos as coisas, nós estávamos condenados à morte. Mas a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos afundados na lama. Mas a Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Restauração que Deus está fazendo em nós precisa gerar uma fé que se movimenta. E uma fé que se movimenta fala: eu sou esse imperfeito, que a cada dia preciso ser transformado, renovado, restaurado, para a glória de Deus. Quais são as áreas que precisam ser ajustadas na sua vida? Quais são as áreas que precisam ser alinhadas no seu coração? Quais são as coisas que hoje você precisa dizer: eu preciso de um posicionamento claro. Eu preciso caminhar nessa realidade de busca, de transformação, de gratidão, de perdão e de nova vida em Cristo Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor escolheu os imperfeitos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu se entregar por nós. Obrigado, Jesus, pelo teu infinito amor e graça. Não é porque merecemos alguma coisa, nós não merecemos nada. Porque o Senhor, quando olha para as nossas vidas, consegue ver as nossas imperfeições e as nossas falhas. Mas o teu amor vem nos abraçando, nos acolhendo, com o propósito de nos transformar. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Te adoramos pela tua graça que nos impacta. Te adoramos pelo teu infinito amor e cuidado, Deus. Te adoramos, Pai. Eu te glorifico, Deus, pela igreja, ao qual o Senhor me dá o privilégio de ser parte. Eu te agradeço, Deus, pela família que o Senhor nos concede. Eu te agradeço, Deus, por tudo, por tudo, por tudo. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda, Senhor, a viver essa restauração, essa transformação e essa caminhada de fé, que testifica, Deus, a tua presença e a manifestação da tua glória na nossa vida. Nos ensina, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece a tomarmos atitudes, Deus, diante das nossas falhas, os nossos erros e as nossas transgressões, que possamos nos posicionar em fé. Oh, Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu agir, obrigado, Deus, porque não sendo perfeitos, o Senhor que é perfeito nos ama de uma forma grandiosa, poderosa e maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para uma nova vida. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos auxilia, Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda a lidar com o orgulho, com a prepotência, com a arrogância. Nos ajuda, Senhor, a lidar, Deus, com tudo aquilo que nos impede de viver a unidade para contigo e a testificação do Teu poder, da Tua graça em nós. Tira de nós, Senhor, toda mágoa, toda tristeza, toda angústia. Oh Deus, muito obrigado por sabermos que nós estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Olha para quem está do seu lado e diga: você não está sozinho. Dá um abraço forte quem está perto de você. 2, 3 pessoas, dá um abraço forte nessa pessoa. Dá um abraço forte nessa pessoa que está aí. Me libertou. E agora
batizado, você que é membro da igreja, de uma igreja evangélica, e você que vai participar da ceia do Senhor, você que está do meu lado direito, você vai sair do seu lugar e vai vir pegar aqui. Você que está do meu lado esquerdo, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui pegar. Essa fé que se movimenta, essa realidade de sair do seu lugar, dizer: Senhor, eu quero viver uma mudança, eu quero viver um crescimento, eu quero caminhar cada vez mais perto de Ti, para a glória do Senhor. Vamos adorar o Senhor, e você pode sair do seu lugar e vir à frente, para a glória de Deus. Desde o ventre me conheces, Tu me escolhestes para Ti, por moedas de prata Te vendi, e mesmo assim se entregou. Terceiro dia Ele ressuscitou, a culpa que era minha Ele em si levou, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, a culpa que era minha Ele em si. Na sexta-feira, Ele foi crucificado, sem ter pecado nenhum, sem ter nenhuma falha. Ele foi esbofeteado, Ele foi açoitado, Ele foi ferido, Ele foi perfurado. No final do dia Ele foi retirado da cruz, Ele foi colocado num sepulcro. O sepulcro foi fechado com uma pedra. A tristeza tomou conta dos discípulos. Eles foram para uma casa, eles fecharam a porta. Eles estavam ali sem esperança, sem direção.
no domingo pela manhã, logo bem cedo, algumas mulheres foram lá, com óleos de unção. Quando chegaram, a pedra estava removida. Elas se assustaram, mas elas foram até lá. E quando elas adentraram, elas não viram nada mais. O corpo não estava mais. Mas de repente um anjo aparece e diz: ei, por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Os discípulos estão reunidos ali. Os discípulos estão naquele lugar, de portas fechadas. Mas de repente, ao estar naquele lugar de portas fechadas, a Bíblia diz que o Senhor adentra aquele lugar. E ao adentrar aquele lugar, Jesus diz: paz seja com vocês. Os discípulos olham e não acreditam, aquele é Jesus. E Jesus se apresenta a eles. Naquele ambiente não estava Tomé, e Tomé precisava ver, mas a Bíblia diz que alguns dias depois Jesus se apresenta novamente. E ele toca em suas feridas, ele vê, ele percebe, e ele o adora, e ele celebra o nome do Senhor. Não servimos a um Deus que está morto, não servimos a um Deus que está em um sepulcro. Não existe uma realidade dizendo Jesus está aqui, não está aqui. Lá em Jerusalém tem um sepulcro vazio que diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Servimos a um Deus que é vivo, servimos a um Deus que é grandioso, servimos a um Deus que não ficou limitado à morte, servimos a um Deus que venceu a morte, venceu os desafios, venceu as lutas e pagou o alto preço que existia para que eu e você pudesse viver novidade de vida. E por isso Paulo vai dizer que eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e ele, tendo dado graças, ele disse: esse é meu corpo, que é entregue por vocês. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, comemos o pão. Pastora Tati, ora por nós aqui. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos da ceia do Senhor, reconhecendo o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, por amor às nossas vidas. E é maravilhoso saber que o Senhor não ficou morto na cruz, o Senhor ressuscitou, vivo está e voltará para nos buscar. Nós te adoramos, nós te bendizemos, louvamos ao Senhor pela salvação eterna e por essa oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos da ceia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Depois de comerem, a Bíblia diz que ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice de uma nova aliança, um novo tempo, uma nova história. Mas não é uma história solitária. Por isso eu queria que você trocasse com quem está do seu lado e dizer assim: eu preciso de você, eu preciso de você, você é importante para mim, eu preciso de você, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso. Juntos aonde você está, tome o cálice em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Nós te exaltamos, Deus, na beleza da tua santidade. Bendizemos ao teu nome e glorificamos ao Senhor que é santo, maravilhoso, glorioso e tremendo. Nossas vidas estão na tua presença, Senhor, e nós te bendizemos. Celebramos ao teu nome hoje e para todo sempre. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Dê uma glória a Deus aí. Exaltado é o nome do Senhor. Como é bom servir ao Senhor. Professor Edson, seja bem-vindo, o senhor, a sua casa e a sua família. Para nós é uma grande alegria. José, dá um abraço ali no professor Edson. Marcos, dá um abraço ali no professor Edson, na família dele aí.
Amanda pode dar um abraço na esposa dele ali. Irmã Fátima que está ali perto também, dá um abraço aí neles. Sejam bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Terça-feira nós temos a Assembleia Extraordinária, preciso da presença de vocês. E quinta-feira, missionária Dailton, vem aqui. Quinta-feira nós temos História da Igreja. Vamos falar sobre a igreja moderna e vamos falar também sobre a igreja atual. Todos estão convidados para estarmos aqui celebrando o Senhor. Ou saia, nós vamos ter a oração, o missionário Dailton vai orar por nós, encerrando o culto dessa noite. Que Deus nos dê uma semana abençoada na presença dEle, para a glória e louvor do nome de Jesus. Aleluia, te damos graças, Senhor, pelo banquete, pela festa, pela mesa posta. Obrigado pelo teu favor derramado, a tua graça. Obrigado porque o Senhor de cacos, de frangalhos, Deus, o Senhor transformou em homens e mulheres cheios do Espírito Santo, vasos usados por Ti para celebrar e levar o Teu nome a todos os povos. Muito obrigado pela Tua graça derramada. Nós, gentios e merecedores da Tua graça, mas o Senhor nos alcançou, quebrou a separação e nos enxertou na videira verdadeira que é Tu mesmo. Obrigado pelo privilégio de Te adorar, ser conosco nessa semana, de segunda a domingo, para a glória e o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia.